Olá, amigos, a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje quero falar com vocês acerca do inferno. Será que isso é um mito ou é uma realidade? Ultimamente, nesta geração, há montes de gente, mas muita gente e muitas religiões a negar a doutrina do inferno, nomeadamente os adventistas, as testemunhas de Jeová e muitos outros. E um certo líder religioso, ele dizia o seguinte: eu não partilho da ideia de Deus mandar o ímpio para o inferno para sofrer eternamente no fogo. Não pode ser, porque Deus é amor. Bem, não partilhar das ideias dos homens, nós ainda podemos compreender, porque cada cabeça a sua sentença e cada um pensa da sua maneira. Agora, não aceitar o que está escrito e adulterar a Escritura conforme a nossa imaginação corrupta, então isso chama-se incredulidade e traição para com Cristo, para aquele que diz crer na palavra de Deus e depois diz, afinal, aquela palavra não lhe serve. Não é isto que quer dizer. O inferno não quer dizer inferno. Até dizem que é a sepultura. No entanto, o ensino do juízo e da condenação eterna, ele existe desde o primeiro livro, desde Gênesis até o Apocalipse. Está em todos os livros. Além disso, se não existisse condenação eterna, também não existia salvação eterna. Porque se não há juízo, também não há justiça. E toda a justiça que não pune o pecado, eu ouvi um adventista dizer assim: ok, a gente guardamos os 10 mandamentos, não é para ser justificados nem para ser salvos, mas é um guia moral. Um guia moral? Uma lei que não pune o pecado não é uma lei, isso é uma injustiça, isso é uma imoralidade. Isso não é uma lei. A lei tem que ter sempre duas coisas: defende a justiça e condena a iniquidade. Isto é que é uma lei. E além disso, os 10 mandamentos tinham um juízo um por um. Desde o primeiro ao 10º, todos tinham pena de morte. Para quem tivesse deuses, para quem praticasse idolatria, para quem invocasse o nome de Deus falsamente, para quem não guardasse o sábado, para quem não honrasse o pai e a mãe, era morto. Quem matasse era morto, porque na lei não havia misericórdia, era dente por dente, olho por olho, vida por vida. E por aí fora. Então, quando dizem que os 10 mandamentos é uma lei moral, como um guia moral, é uma mentira. Onde é que existe uma imoralidade? Onde é que existe moralidade se uma lei não condenar o pecado, a mentira e o engano? Isso são raciocínios de quem não entende nada das coisas de Deus. Dizem que a morte é a sepultura. Isso é mentira. A sepultura é a morte do corpo, não da pessoa. A pessoa é um espírito, é feita à imagem de Deus. E é por isso que está escrito que o corpo volta ao pó que o era, mas o espírito volte a Deus que o deu. Se Deus é espírito, os seus filhos são espíritos. Tão simples como isto. Logo, o espírito permanece vivo após a morte. O corpo morre, faz-se em pó. Agora, o espírito para Deus vive. Também na sepultura, Jesus, se é realmente na sepultura, o inferno, Jesus diz que havia choro, ranger de dentes e fogo que nunca se apagava. Podemos ver isso no capítulo 9 de Marcos, a partir do verso 40, lá imensas vezes, muitas vezes. Ora, na sepultura há choro? A pessoa morta chora? A pessoa morta arranja os dentes? A pessoa morta sofre? Há fogo na sepultura? Claro que não, mas no inferno há. Jesus disse que o inferno era uma realidade. E dizia: se a tua mão te escandalizar, lança-a fora, porque é melhor que entres no céu maneta, se é uma mão, do que o teu corpo ser lançado no fogo do inferno. Está a entender? Então existe inferno. Assim como existe um corpo espiritual. Existe um corpo espiritual. Deus tem um corpo, Jesus tem um corpo, só que são espirituais. O anjo tem um corpo, mas esta carne, este corpo, é só para este mundo e é temporário.
E a prova que temos um corpo espiritual é claro, na história do rico e do Lázaro, lá estava. O rico a pedir, olha o teu dedo, molha o teu dedo, coloca na minha língua, diz que via, logo tinha olhos. Então, tem corpo. Só que é um corpo espiritual. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Se há corpo carnal, também existe corpo espiritual. Então, quando Jesus disse aos fariseus que eles não escapariam do inferno, ele estava falando da sepultura. O justo na morte também. O justo também não é sepultado? É evidentemente que não. Isso é de gente louca. Portanto, seja inferno, que é um adjetivo de um lugar de sofrimento, seja o Hades em hebraico, ou seja o Sheol em grego, é tudo a mesma coisa. São adjetivos de um lugar de sofrimento eterno, resultado da ira de Deus. Esta é que é a realidade. Agora vejam, se não há inferno, até qual é a minha vantagem em relação ao ímpio? Quer dizer, o ímpio faz o mal e nem é castigado. Ou seja, recebe o mesmo castigo que o justo que é morrer. Olha que grande coisa. Não é? Sendo assim, se não há condenação, o crime compensa. E porquê que compensa? Porque se tu olhares à tua volta, nesta vida, os ricos e os poderosos é que dominam. É que desfrutam desta vida. É que têm o melhor desta vida. Enquanto os justos são perseguidos, são caluniados, são torturados, são mortos por causa da sua fé. Agora, se não há condenação, se não há castigo para o pecado após a morte, então, ser de Cristo para quê? Agora vejam, se não há condenação eterna, Jesus veio salvar do quê? Da sepultura, não é? Todos morrem e todos vão à sepultura. Então, do que é que Cristo veio salvar? Não foi do inferno? Não foi da condenação eterna? É exatamente isso que a Bíblia nos ensina do princípio até ao fim. Ou a morte de Cristo foi só uma encenação e não nos veio resgatar de coisíssima nenhuma? É? Até o que é que vamos fazer? Vamos anular a Bíblia toda? Será? Os profetas que falaram da condenação eterna são todos mentirosos? Todas as promessas de resgate do inferno são falsas? E se nem existe condenação eterna, porque é que vai existir um tribunal e um juízo eterno? Vejam o que é que diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito pelo corpo, bem ou mal. Ou seja, Deus trará a recompensa para todos, para todo mundo. Todos. Na sua vinda, Deus vai dar o galardão àqueles que são da fé, que é a vida eterna, e o galardão do ímpio será a perdição eterna. E assim como existe uma vida espiritual, também existe uma morte espiritual. Vejamos. Qual foi a morte que Adão morreu no dia que comeu do fruto? Vejam o que está escrito. Gênesis 2, verso 17. Porque no dia em que comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Qual é a promessa de Deus? No dia em que ele comesse do fruto, morreria. E ele morreu fisicamente? Se não morreu fisicamente e se não há morte espiritual, então Deus mentiu. Para ti Deus é mentiroso? Não. Quem mente é todo aquele que nega a Escritura, né? Esse é que é mentiroso. Por isso a Bíblia diz que todo aquele que nasce, ele já vem morto por causa da herança do pecado de Adão. Há uma morte espiritual. Logo, existe uma morte espiritual. Também Paulo diz, em Efésios capítulo 2, verso 1, que nós estávamos mortos em nossos pecados e Deus nos vivificou. Então, assim como a gente hoje, renascidos de Deus, temos uma vida eterna, e não é esta vida humana, é uma vida espiritual que permanece para sempre, assim também se nós não conhecêssemos em Cristo, nós estávamos na morte eternamente e cujo fim é a condenação eterna. E porquê? Tomem atenção, existem 3 céus
e 3 reinos. Primeiro céu, que é o universo que nós habitamos, aquele que nós vemos, que é o terreno, que foi criado em 6 dias, é tudo isto que nós podemos tocar e desfrutamos, comemos, habitamos durante alguns anos, não é? É temporário. Esse é o primeiro céu. O segundo céu, que é espiritual, é chamado o reino das trevas, o império da morte, que é a habitação do diabo, que nós encontramos lá logo no princípio, no capítulo 1 de Gênesis. Diz que sobre o abismo havia trevas, que ele é o mundo de Satanás. E que ele deixou a sua habitação por meio do pecado de Adão e entrou no nosso mundo e tornou-se o Deus deste mundo. E governa toda a humanidade. É isso que a Bíblia diz. Ele é o Deus, ele governa toda a humanidade. O mundo já está morto, está na morte do maligno que nos governa. Isto é, aquele que não tem Jesus Cristo. Toda a pessoa é governada por ele. E depois há o terceiro céu, que é o reino de Deus, que é onde está Jesus, com todos os anjos, e agora também o paraíso. O paraíso, que antigamente era o seio de Abraão, que estava também no império da morte, agora passou para o reino dos céus. E diz a Bíblia lá em Apocalipse, é como se estivesse sob o altar de Deus à espera da redenção do corpo. Então estamos a ver aqui 3 céus, 3 reinos. Vejamos o reino das trevas. O reino das trevas era dividido, até Cristo, em 3 lugares distintos. Vemos isso na história do rico e do Lázaro. Havia o inferno de um lado e havia o seio de Abraão do outro, e no meio estava o abismo. Então estavam separados. Diz que os que estavam no inferno estavam sofrendo, agora os que estavam no seio de Abraão estavam sendo consolados e aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que havia. É o seio de Abraão. Onde estavam encerrados, estavam à espera, estavam na morte, estavam na escuridão, à espera da redenção, da vinda do Messias. E quando Jesus morreu, a primeira coisa que ele fez foi lá pregar o Evangelho ao seio de Abraão. Por isso Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. No dia de sexta-feira que ele morreu, ele pregou e foi testificar, sou eu o Messias, sou eu aquele que vocês, os profetas, Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, profetizaram que um dia eu havia de vir. Estou aqui para dizer que paguei o preço, estou aqui, vim cumprir a promessa feita a todos, não é verdade? Antes de ser lançado no abismo. No sábado ele foi lançado no abismo. Mas, vejam, depois da sua ressurreição, este seio de Abraão foi transportado para o reino de Deus. Ele levou cativo o cativeiro e depois deu dons aos homens. Agora vão e preguem o reino dos céus. Ou seja, todo o homem vivente na terra, todos, sem exceção, que não tem Cristo, ainda hoje, embora o corpo esteja no primeiro céu, o seu espírito está ligado literalmente ao segundo céu, ao reino das trevas. E por isso o diabo tem acesso à sua vida. E se não conhecer Jesus, ao morrer abrirá os olhos em tormentos entre as chamas do inferno, exatamente igual como aconteceu com o rico. Não é? Mas se ele se converter, se ele crer no Evangelho, então Deus tira do reino do maligno e o transporta para o seu reino. É isso que diz em Colossenses 1, verso 3. Quando se crê em Jesus, nós fazemos uma viagem. Mas nós que o corpo? Não, o corpo continua aqui. Agora, o Espírito é que passa do reino das trevas para o reino da luz, para o reino de Jesus. Não o corpo, mas o Espírito. Por isso, todo aquele agora que tem Jesus está ligado diretamente a Deus, ao seu reino. Como diz lá em Hebreus, já chegamos ao Monte Sião, já chegamos à Nova Jerusalém, já chegamos ao reino de Deus. Enquanto o outro não tem Jesus, continua preso a Satanás. Satanás tem acesso a ele, porque ele ainda não tem Cristo. É por isso que diz que também as Escrituras, não é? Que Jesus provou a morte por nós. Hebreus 2:9. Ora, vamos lá ver. Qual morte? A gente não vai morrer no corpo? Claro que sim. Então, ela não morreu para que nós não morrêssemos na carne. Não estava a falar da morte física.